Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Boa Mundo e vamos a mais um tema, certo? É o seguinte, você aí estudante que tira 7, tira 7,5 na faculdade e tá tristinho, tá certo? Tira 8, 8 até que é um número encantador, mas você que tira 7, 7,5, você provavelmente é um estudante ruim, será? Provavelmente você não consegue estudar direito, será? Será que você não foi feito para essa matéria? O que tá acontecendo? Até porque é meio humilhante esse número na faculdade de 7, 7,5. Eu já tirei esse número aí algumas vezes, tá certo? Agora, Udney, será que esse negócio de tirar nota baixa na facu, 7, 7,5, 7 alguma coisa, até 8, vou considerar de 7 a 8 uma nota baixa, que é, geralmente, tá? É muito perto da média. Pô, será que isso faz de um estudante ruim mesmo? O que tá acontecendo, tá? Vamos entender isso daí, calma, fica tranquilo que eu vou explicar pra você. Já vou desmistificar e vou explicar. Primeiro de tudo, se você tira nota baixa, se você tira média sempre, ou perto da média, 7, 7,5, a maioria das faculdades é 7, não se preocupa, você não é alienígena, você é uma pessoa normal, igual a grande maioria das outras. Na verdade, diferentes são as pessoas que tiram mais. E quem são as pessoas diferentes? Que tiram 9 em quase todas as matérias, tá? Essas são diferenciadas. Então depende muito. Mas só que eu vou contar pra você a realidade, em que lógico a faculdade não vai perder tempo explicando isso pra você, mas eu vou explicar pra você, tá? E eu vou tirar essa cisma, eu vou tirar desmistificar um mito da nota da matéria da faculdade, né? Até porque tem gente que se utiliza das notas, dos conteúdos, para se mostrar superior aos amiguinhos, que é muito triste, tá? Vamos entender o seguinte. Como é que é composto a matéria da faculdade? É sem enrolação esse vídeo, tá? Ela é composta por uma série de conteúdos. Cada tema ali vai ter uma série de conteúdos para você ler, para você entender. Vai ter muito conteúdo misturado. Quando eu digo misturado é o seguinte, ó. Pega um autor, fala um pouquinho do autor. Aí, fala um pouquinho do autor e começa a misturar a ideia desse autor com outros autores, com outros pensadores, com outros teóricos. E aí a tua cabeça vai ficando assim, tipo, caraca, começa a aparecer um monte de gente, um monte de ideia e começa a ficar trucado o conteúdo, certo? Você lembra? É bem por aí, tá? E aparece muito autor, muitos nomes, muitos intelectuais. O que que acontece? O que que é isso, esse aparecer de muitos intelectuais? É o tipo de conteúdo da matéria da faculdade. Então, dependendo da sua questão, de quem é você, vai ser difícil sim de você assimilar. Mas vamos entender agora a estrutura da faculdade que te engana e que faz você pensar que tirar nota baixa, estudar pouco, não aprender direito é culpa tua, tá? Vamos lá. Eu vou me basear aqui no sistema real de ensino-aprendizagem do cérebro psicológico, certo? A neurociência vai dizer de forma simplificada aqui para vocês aonde a repetição e a exposição desse conteúdo é a melhor forma de você aprendê-lo, tá? Porque isso vai fazer conexões sinápticas ali, certo? Vai amadurecer, vai crescer a sua cadeia neural de conhecimento, de domínio sobre aquele tema. Então os neurônios vão se conectando, vão fazendo ligações, e aí você vai ter uma cadeia neural maior sobre aquele tema. Quanto maior a cadeia neural, quanto maior as sinapses que fizerem sobre aquele tema, significa que mais conteúdo você está guardando, entendendo, aprendendo de fato sobre aquilo, tá? É assim, não tem outra ideia. Repetição, repetição, você meio que vai programar a tua cabeça a observar aquilo, a absorver aquilo e a dar atenção a isso. E aí vai ter outra questão que você vai acabar se conectando de uma forma emocional àquele curso, àquela matéria. Isso vai fazer com que a tua lembrança traga isso de uma forma mais rápida na sua cabeça e você vai memorizar e você vai criando padrões. É isso. E ponto. Estudar e aprender é isso, tá? Tá bom. Segundo ponto. Quanto tempo demora isso? Pô, demora tempo pra caramba. Porque a gente tá falando de você ler uma coisa, certo? Vou dar um exemplo aqui, ó, sobre política. Ponto 2. Eu vou usar o meu caderno da facu, tá? Que é esse daqui. E por que é caderno da facu? Porque eu tô fazendo EAD, eu já fiz serviço social, eu fiz presencial na Unesp, agora eu tô fazendo minha segunda faculdade, que é Educação Social, que o nome do curso é Educador Social. Eu acho que está errado, mas eu falo que é Educação Social, certo? É bem bacana, eu tô fazendo na Unesp, que o conteúdo, na moral, das apostilas é muito bom, tá? E aí,
eu vou lendo, ouvindo, que dá para ouvir em áudio, conteúdo lá, certo? E fora dos livros serem muito bons. E eu vou fazendo nesse caderno a anotação do resumo dos principais tópicos dos temas, tá? Então eu vou ouvindo, vou lendo, pause e faço a anotação, certo? Bacana. Então esse caderno é isso, tá? Que é a forma de que muitos de vocês deveriam estudar, na verdade, certo? Em outro vídeo eu falo como é que eu estudo, em vários outros vídeos, mas depois eu faço outro de novo explicando pra vocês. Procurem aqui no canal, tá? Aí ele vai colocar aqui, ó, política, tá? Tema, política. Vamos entender. Política. Aí ele vai desenrolar aqui. Pá, política, o significado antigo, na Grécia Antiga era isso, parará, e os gregos, os romanos, e vai embora. Vai explicar a etimologia da palavra, a origem da palavra, como é que ela era entendida, como é que ela era usada, como é que isso se desenvolvia na sociedade, porque as palavras causam ações na sociedade. E como é que aconteceu essas ações na sociedade, certo? O que era a política, quem foram os principais pensadores. E daqui a pouco começa a sopa de letrinha, começa a aparecer um monte de pensador. Por quê? Porque é um conteúdo onde vários teóricos se aventuraram, onde vários pensadores, vários filósofos e tudo mais. Aí cada um vai pensando um pouquinho sobre aquilo. E você vai ter então um pouquinho sobre o filósofo, um pouquinho sobre o pensador, o teórico, e um pouquinho sobre as ideias dele. Aí já começa a encher o conteúdo. Porque esse é o conteúdo da faculdade, esse é o conteúdo superior, beleza? E aí vem um monte aqui, ó. Só nesse conteúdo sobre o que é política, a gente vai ter a galera da Grécia, a gente vai ter a galera medieval, tá certo? Da Idade Média ali. A gente vai ter a galera da Renascença, que vai dar origem ao Iluminismo, e aí vai ter depois a galera mais moderna e a contemporânea. Cada um desses períodos que eu falei pra vocês vai ser de 3 a 4 a 5 pensadores, tá? Com esse conteúdo que eu falei pra vocês. Um pouco do pensadores, principais ideias e abordagens. Então é muita coisa, tá? Vamos comigo. Eu fiz uma conta, certo? Eu fiz uma conta bem interessante e rápida para vocês entenderem como é que ficaria mais ou menos a quantidade de tempo para você estudar de forma básica, tá? Todo um conteúdo. Eu me baseei em vários cursos que eu fiz, eu me baseei na outra faculdade que eu fiz, e estou me baseando na plataforma da faculdade que eu estou fazendo agora, certo? Com os métodos de estudo que eu uso. Então, eu formei mais ou menos aí quando é que ficaria um tempo de estudo para cada conteúdo. Eu vou explicar para vocês, tá? E conforme eu for explicando, o que vocês vão entendendo? Que tipo, caraca, velho, não é que a gente não aprende, é que o esquema criado, não dá para aprender. Não dá. Aprender de forma real, tá? Vocês vão entender isso, beleza? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, já o ponto de quanto tempo você demoraria para estudar esse tanto de conteúdo, beleza? Vamos lá que vocês vão entender tranquilo agora. Bom, vamos lá. Esse daqui é o esqueminha que eu fiz, não precisa dar pause para olhar nem nada, é só para vocês entenderem que esse esquema existe, tá vendo, ó? Eu fiz uma contagem simples, tá? Qual é a vantagem? Eu sei quanto tempo demora para ler uma página de conteúdo. Então, tu pega um livro, eu tenho livros aqui, mas eles estão enterrados, tá? Pega um livro e você lê. Você vai demorar uma média para ler uma página com imagens de 2 minutos, de 2 a 3 minutos. Quem lê mais rápido lê em 1 minuto e meio. Mais ou menos isso, essa média, tá? Então, vamos colocar aí 2 minutos a 3 minutos para ler uma página, beleza? Com calma, com atenção, respirando. Tá. Então, aí, na minha plataforma, tem um livro didático. O livro didático é dividido, tá? E uma matéria que é Ciências Sociais e a Teoria do Estado, nós temos 3 unidades para estudar. Dessas 3 unidades, cada unidade tem 3 tópicos. Não precisa memorizar isso, tá? Só para você entender a quantidade de coisas que tem uma matéria. 3 tópicos, tá? Cada tópico é um textão que aborda uma coisa, tá? Que explica uma coisa, beleza. Aí eu fui fazer as contas, vamos lá. Funciona assim, ó. Em áudio, se você escutar todos os 3 tópicos em áudio de uma matéria, uma unidade. Vem comigo, ó.
aqui é uma matéria, tem 3 unidades. Vamos pegar uma unidade dessa matéria. É 3, mas eu vou pegar uma, tá? Tudo isso daqui eu fiz que é pra você parar de se frustrar, tá bom? Então, pra você entender a parada. Aqui, ó. Uma unidade da matéria. São 3, eu peguei uma, tá? E fiz a conta. Nessa unidade, para ouvir toda a apostila, todo o livro, eu vou gastar uma média de 4 horas, tá? As apostilas e os livros didático específico da faculdade, que a faculdade monta, não são muito diferentes. Eles não costumam ser muito mais longos ou tão pequenos, tá? Então vai ser uma média de 4 horas. Para mim fazer uma releitura e anotação, eu vou gastar de 3 a 4 horas também, tá? Vamos lá, aí entra uma coisa. Ugni, por que eu tenho que reler ou ouvir de novo a apostila e fazer a anotação? Porque o primeiro erro de você estudar é você ver uma vez só o conteúdo, é você ler uma vez só o conteúdo, é você ver uma vez só a aula, é você ouvir uma vez só o podcast, o áudio, alguma... Esse é o primeiro erro. Então, você tem que considerar que se você estudar certo, você vai escutar a primeira vez aqui, bacana. A segunda vez você já vai pegar e já vai de novo ver esse conteúdo. Agora dá até para você acelerar se for em áudio. Se você for ler, você pode pular algumas partes, tá? Como você já leu, você vai perceber que tem algumas coisas que você não precisa ver de novo. Por exemplo, indicação de livros e filmes. Aí de vez em quando tem a sinopse ou um resumo do livro. Se você leu a primeira vez isso, você não precisa ler de novo, então você pula. Por isso que aqui, na primeira vez que você vai consumir a mídia, dá 4 horas. Na segunda dá menos, porque você vai pular umas partes. Dá umas 3 horas. E nesse momento você vai fazer anotações, beleza? Depois que você fizer as anotações, que nem eu fiz aqui no caderno, beleza? Você vai ter que ler as suas anotações. As suas anotações são tópicos de resumo, então elas são bem menores, tá? Então você vai gastar bem menos tempo, só que ainda assim é bastante coisa. A gente tem 1 hora de leitura. Leitura com calma, concentrado e focado. Então tá tudo resumido, você vai ler ali, tá? Tem, sei lá, 3 páginas sobre Platão, quando você for ler você vai ter 1 página. Aí você vai ler lá, principais ideias de Platão. Platão era grego. Você não vai precisar gravar em que idade que ele nasceu, que idade que ele morreu, para onde que ele foi viajar, quem foram os seus principais mentores. Você vai gravar mais as ideias principais, talvez um discurso, um negócio, como é que ele pensou tal coisa, quem esteve com ele ali, coisas mais básicas, mais importantes. Beleza, tranquilo, aí você gastou 1 hora para ler. E o tempo total de estudo por unidade, então, somando isso daí, ficou uma média de 8 a 10 horas. Maravilha? De 8 a 10 horas a primeira unidade. As outras unidades são muito parecidas, são 3 unidades. Então, se cada unidade dá uma média de 10 horas, bem estudado, as 3 vai dar uma média de 30 horas. O que significa que, se você gastar dessas 30 horas, 2 horas por dia estudando, que deveria ser a média que você deveria estudar por dia, tá? Porque se você estiver no presencial, é 4 horas de aula, tá? Muitas vezes mal aproveitadas, mas são 4 horas de aula lá. Então, se você usar 2 horas, que é o que eu estudo por dia mais ou menos, de 2 a 3, você vai ter 15 dias estudando uma matéria. Ó que interessante. As matérias são por semestre, duram 5 a 6 meses. Então, geralmente, você vai ter aí de 5 a 8 matérias por semestre, dependendo da faculdade. Então, você vai gastar metade de um mês, ou se você for devagar, 1 mês, para eliminar uma matéria. Beleza? Você já tem o primeiro dado. Primeiro dado que eu vou te dar. Se você estudar todo dia, 2 horas, ou de 1 a 2 horas, de 20 a 30 dias você elimina uma matéria. Agora que está aqui a chave do negócio. Quantas vezes você viu esse conteúdo? Vamos voltar lá para a primeira. Você fez 3 unidades, 3. Vamos voltar para a primeira unidade? Na primeira unidade, você gastou 10 horas. Quantas vezes você viu essa matéria, o conteúdo da primeira unidade? Você viu uma vez que você ouviu ou leu. Você viu a segunda vez, onde você leu e reviu de novo e fez anotações. Você viu a terceira vez fazendo anotações. Beleza?
Você pode até incluir algumas horas aqui fazendo simulados, é ótimo, porque você lê e responde, depois vê o que acertou, o que errou, e aí você vai corrigir para saber o que você errou, o porquê, qual era a certa. Isso é uma das estruturas mais eficientes de estudo, é você corrigir erros e entender acertos, tá? Então o simulado é super interessante e é primordial também. Então coloca mais uma horinha aqui, se você quiser, de simulado aí, tá? Sabe qual é o louco? É que isso daqui, talvez para você pareça muito, para alguns não, isso daqui não é o suficiente para arrancar de você um conhecimento nem de 20% do conteúdo de um tópico. Pô, Ginei, você está falando que então que eu estudei 10 horas, uma unidade, e dessas 10 horas, talvez 2 horas de conteúdo vai ficar absorvido? É, máximo 2 horas. Por quê? É aí que tá a grande questão da maioria das notas baixas. É porque a gente tem pouco tempo para ficar com aquela matéria, pouco tempo para ficar com aquele conteúdo. A maioria dos conteúdos, para a gente assimilar e para nós entendermos, nós temos que passar muito tempo com ele desenvolvendo, escrevendo, pensando, dialogando, refletindo, construindo e reconstruindo, mapa mental, piriri. E ele tem que fazer parte da tua dinâmica. Exemplo, eu consigo falar para vocês agora sobre o Piaget e sobre o Vygotsky, tá? Algumas questões sobre estrutura do desenvolvimento do indivíduo, da criança, do adolescente, do adulto, parará. Agora tem o Ollo, tem outros teóricos que eu já não consigo desenvolver. Por que eu não consigo desenvolver? Porque eu não estou lendo sobre eles, eu não estou utilizando eles, então eles não fazem parte agora do meu momento de conteúdo fresco na cabeça. Você entende? Então, você tem que estar conectado com a lição. Estar conectado com a lição é ficar revendo várias vezes. Agora você imagina a treta que é você guardar o conceito de política, o conceito de poder, o conceito de ideologia, de equidade, de democracia, de 6, 7 autores. É muito conceito, é muito autor. Às vezes é detalhe. Montesquieu, Voltaire, não sei quem. Às vezes é uma... Não, os contratualistas, eu estou utilizando um tema para dar de exemplo, tá? Aí, e é um monte, não, mas eles são desse período, aí tem os mais antigos, os mais novos, e você tem o quê? 20 dias, 30 dias para ficar com esse conteúdo? Para fazer uma prova onde vai te exigir toda uma elaboração de reflexão, de organização dos temas, e você não sabe se você de fato entendeu o conteúdo. Inclusive, nessa faculdade, nesse curso agora que eu estou fazendo, eu fiz um teste onde eu peguei uma matéria, certo? E fiz a prova sem estudar nada. Eu só li o nome da matéria e falei, vamos lá. Eu fiz o risco, até porque depois a gente paga e faz de novo, né? Mas eu quis fazer esse teste. Eu tirei 8, 7,5 e 7. E ainda estou esperando um resultado de uma prova descritiva. Beleza. Olha, eu tirei 8, 8 e 7. 8, 7,5 e 7. Sem estudar, sem ler nada, só vendo qual era o tema da matéria. Nem dos tópicos, só o nome da matéria. Porque eu sabia alguma coisinha sobre, vamos ver. Aí eu pensei assim, vamos ver o que eu lembro. É como fazer uma prova com o olho fechado, né? Sem estudar nada. Chega lá e dá o pitaco. E eu tentei. Eu tirei uma média boa, certo? Boa assim, para quem não estudou nada, tá? Qual é o mais curioso? É que se eu estudasse, esse 8 talvez viraria um 9, 9,5. O 7,5 viraria um 8,5 para 9, talvez. E o 7 viraria um 8 e alguma coisa, certo? É grande diferença? Não. Numa prova, a diferença de um 7 para um 8 é uma resposta certa, gente. Uma. Às vezes duas e olhe lá. Você entendeu? Então não é tanta coisa. E se você for ver o conteúdo que cai nas provas referente a esse monte de texto, é muito pequeno. É pouco conteúdo na prova para muita coisa que você tem que ler, muita coisa que você tem que guardar, para quando chegar na prova você não vai usar 80% do conteúdo que você leu. Você está entendendo? O tanto, de um lado, o tanto de conteúdo que existe, o pouco tempo que você tem para estudar, o pouco tempo que você tem para absorver tanto conteúdo, organizar tanto conteúdo, para depois você chegar numa prova e nessa prova exigir só 20% do que você leu. Aí vai estar lá, segundo o conceito de poder antigo e o conceito de poder moderno, como é que fica a ideia de poder atual pelos principais pensadores?
lascou, mano. Até porque você vai ter que pensar quem foram os caras, você vai ter que ter tido tempo de dar atenção a isso, se importar, pensar como é que eles pensavam. Nossa, e tudo isso, se você não fez, você vai ter que fazer, tentar fazer, na verdade, em 3, 4, 5 minutos para responder aquela questão. Inviável. Então, por isso que geralmente nós não conseguimos notas boas de fato, tá? Por isso que nem a maioria quer nota 9, 9,5, tá? Porque eu gosto da ideia de que 10 é o professor, né? Nós somos 9,5. Então isso é importante, porque dependendo... Por exemplo, se você tem uma questão dissertativa onde você tem que escrever, o professor que vai decidir qual é a nota. E se você tirou 9, para você tirar 10, é ele que vai decidir se ele gostou do texto ou não, da sua estrutura, né? Então 10 é o professor. Então assim, veja bem, olha como você não pode ficar chateado, triste, revoltado, desorganizar a tua cabeça, desorganizar a tua rotina, por causa de notas baixas que estão vindo. Nós não temos tempo para tirar notas altas, para assimilar o conteúdo. Para absorver o conteúdo, você precisa de mais tempo, de mais experiência, de mais convivência, de mais exposição ao conteúdo e de mais exposição do conteúdo, certo? E é por isso que muitas vezes você vai conversar com professores e pergunta sobre alguma coisa, eles não conseguem falar quase nada. Por quê? Porque você precisa estar conectado com o conteúdo naquele momento, né? Ali nos seus arredores. Então não adianta você vir falar, abrir um livro para mim de teoria, que eu sou terapeuta, estudo psicologia, estudo filosofia, um monte de coisa. Sabe um livro de filosofia e falar, fala sobre isso daqui. Eu posso até te enrolar bem enrolado, mas falar de fato, com detalhes estruturados sobre aquela ideia, só se eu estiver conectado com aquilo. E assim funciona. Então, nós temos um tempo curto, para muito conteúdo, pouca assimilação, para fazer uma prova que é quase que de forma geral, desconectada de forma objetiva do conteúdo, tá? Que tá certo, tem que fazer pensar, só que nós temos pouco tempo para isso, certo? Isso é diferente, tá? Lógico, a gente vai ficando melhor quando nós vamos fazendo mais conteúdo. E você vai vendo como isso é tão eficiente, tão verdade, né? Que se você fez a primeira graduação e você foi para a segunda ou uma pós na sequência, tá muito mais fresco o conteúdo que você conseguiu absorver. Na pós, isso vai se refletir. O estar mais fresco esse conteúdo, você conseguir. Você vai fazendo a segunda faculdade, você vai ver algumas ideias, vai estar mais fresca, o cérebro vai conseguir buscar melhor, conectar melhor, porque você está vendo isso bem mais vezes, tá? Do que outras pessoas que estão pela primeira vez se aventurando numa graduação, por exemplo. Então, de fato, isso é uma realidade, tá? Então é isso. Quero que você saiba que funciona assim. Não fique triste com o seu 7, 7,5, não fique triste com o seu 8. E você que tira 9, não se vanglorie do seu 9. Porque do 7 para o 9 a diferença é nada. Às vezes você não entendeu uma pergunta boba e tirou 9. Às vezes a pessoa que tirou 7, ela só errou 2 perguntas que eram bem complexas, que talvez não caiu na tua prova, ou você acertou, ou você errou, não sei. Então assim, é bobeira, entendeu? Basear a qualidade do seu estudo pela nota. O que vai contar na realidade é o seu empenho em absorver os principais conteúdos, principalmente os principais conteúdos que vão te levar a uma atividade prática de qualidade, tá? Tipo assim, tô fazendo pedagogia, por exemplo. Saber a teoria, a história da educação, não vai te ajudar em muita coisa. Vai ajudar? Vai se formar uma série de questões. Mas o que vai te ajudar mesmo, que você precisa de atenção, é psicopedagogia dentro do curso. Como é que a criança pensa, como é que ela se comporta, como é que eu observo isso, como é que eu absorvo isso, como é que eu penso que eu posso aplicar para desenvolver aquela criança ou aquele grupo. Isso sim é importante, tá? Então não se apeguem a isso, você não é burro, tá? Logicamente que também não é justificativa você ficar tirando 7, 7,5. Você precisa se esforçar. Se você percebeu que você precisa aqui de tempo com conteúdo e você não está tendo tempo, então você precisa ter tempo. Se você já entendeu que é preciso tempo com conteúdo para você namorar o conteúdo, absorver o máximo possível e melhorar nas atividades dinâmicas de prova e atividades, então tenta abrir mais tempo, não tenta viver o mínimo possível do conteúdo, tenta viver o máximo possível do conteúdo. Isso vai te ajudar, beleza? Até porque grande parte disso vai desaparecer da tua mente, quando você se formar você vai ficar muito pouco e o que vai ficar para você é mais a prática.
Algumas profissões vão exigir que você busque aquilo que você já estudou, outras profissões vão te direcionar para uma coisa diferente. Por exemplo, você faz uma faculdade igual eu estou fazendo de educação social, né, de educador social, quando você sai, você não é assistente social, tá? Não é a mesma coisa, são duas coisas diferentes, o educador social e o assistente social. Mas eu vou colocar a faculdade de serviço social, o curso, né, de serviço social. O que eu fiz primeiro. Quando você acaba e você vai para a área, você vai ver que quase tudo que você viu no curso, você não vai utilizar. Você vai utilizar muito questões burocráticas, tá? Um pouco da questão ideológica, porque tem assistente social de todas as linhas possíveis, né? Não é só progressista, democrata, centro-esquerda, centro-direita, tem de tudo, tá? Lá no meio. Então, ideologia vai ficar um pouco, ética vai ficar um pouco, e vai ficar mais de burocracia e dinâmicas burocráticas de trabalho com a rede. Praticamente isso. E de questões legais, que faz parte ali da dinâmica burocrática da rede de trabalho, certo? Isso você vai usar praticamente de forma integral. O resto vai praticamente desaparecer, né? Vai ficar um pouquinho cada coisa para tentar construir na tua cabeça um posicionamento, uma visão de mundo, uma visão de ideia, de ideologia, de abordagem, de construção, visão sociopolítica e econômica. Mas isso é muito pequeno, porque você convive muito pouco com isso, tá? Então entenda, você precisa, para melhorar isso, melhorar o seu domínio do conteúdo de forma geral, tá? E para dominar o seu conteúdo de forma geral, domínio de forma geral, você precisa estudar de forma diferente, tá bom? Tem vídeos aqui, se eu achar eu vou deixar o link aqui embaixo, senão você dá uma procurada no meu canal, que eu tenho vários vídeos onde eu falo formas corretas de ensinar, aliás, de aprender, certo? Então eu espero que você tenha gostado, não se frustre, fica de boa, calma, tá? Mas se dê tempo para estudar, para você sair desse 7, 7,5 e vir para o mundo da galera que está engajada aqui, que é qualidade naquilo que está estudando. Beleza? É isso, tamo junto, valeu, espero que tenha entendido, absorvido e tenha tirado um pouco desse peso nas suas costas e tenha te dado um impulso para você estudar, dar tempo à matéria, conversar, desenvolver, compartilhar. Para de pensar em fazer conteúdo nas coxas só para ter o diploma e mostrar pro chefe e falar, ufa, agora eu vou poder concorrer a um cargo, me direcionar a outra situação. Pô, vamos para a área de trabalho com profissionais decentes, né? É isso aí. Se você chegou até aqui, coloca assim, melhor forma de estudar. Escreve aqui nos comentários, melhor forma de estudar, que eu sei que você chegou até aqui, pegou todo o mindset, todo o esquema, toda a ideia, e agora espero que você melhore o seu esquema de estudo, certo? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e até mais.